Fala pessoal, tudo bem? Reinaldo mais uma vez aqui passando no canal para falar sobre o Santos e hoje, mais uma vez, eu espero que não seja assim até o final, né? Já foram 6 rodadas, para a sétima, são 32, se eu não estiver errado, né? Eu espero que eu tenha, em algum momento, vim falar coisas boas aqui do Santos. Porque hoje, sexta rodada do Campeonato Brasileiro, na Vila Belmiro, em casa, Santos perdeu para o Bragantino, Red Bull Bragantino 2-1. Eu confesso que hoje não tem como alisar muito não, assim, eu até tenho coisa anotada aqui, de tanta coisa que eu tinha para falar, não sei se a gente vai conseguir falar de tudo, mas ainda não é preocupante, ainda não é um alerta, não é um alarme, não é um sinal vermelho, mas precisa mudar rápido. A diretoria do Santos, que é uma diretoria que a gente vai falar aqui também mais para frente, uma diretoria extremamente amadora. Ontem a gente viu o vídeo do Diego aqui falando do Corinthians, aliás hoje, né? É, que é uma diretoria do Corinthians amadora, a do Santos não é muito igual, não é muito diferente, não. É uma diretoria extremamente amadora. Enfim, falando do jogo especificamente, para depois a gente falar desses vagabundos que estão na diretoria do Santos, incluindo o Marcelo Teixeira, que é o maior de todos eles. O jogo do Santos foi completamente dominado do primeiro ao último minuto. A Red Bull não teve nenhum trabalho, nenhuma dificuldade. O Santos não produziu absolutamente nada. Não teve uma jogada que você, assim, uma jogada que você fala assim, porra, essa jogada foi uma jogada trabalhada, não tem. E o que me assusta, o que me preocupa, de novo, não tem alarme por enquanto, nem tem alerta, nem alarde, porque está no começo do campeonato e eu acho que o Santos não tem time para brigar para não cair. Eu acho que o Santos não, é um time de 10º lugar para cima, com algum sacrifício, um trabalho dá para beliscar algumas coisinhas boas. Acho que o Santos tem um bom elenco, mas precisa mudar e mudar rápido. Não dá, não dá para ficar esperando. Não tem técnico. O Santos tem 2 rodadas que não tem técnico. O Sérgio Sampaio não é técnico, o Sérgio Sampaio é um interino. Ele já demonstrou que ele é muito fraco. Ele é bom para cobrir buraco, mas assim, ele precisa de um pouquinho mais de bagagem. O Santos precisa de um técnico. Mas enfim, o Santos foi muito mal. O Bragantino dominou o jogo do primeiro ao último minuto. No primeiro tempo, o Brasão salvou o Santos. Já era para ter tomado 2-3 no primeiro tempo. Eu até acompanhando o jogo com alguns amigos. Falei, pô, eu queria pedir um WhatsApp do Brasão para pedir desculpa para ele, porque eu sou muito crítico do Brasão, do João Paulo também, não gosto de nenhum dos dois, mas o Brasão vinha fazendo bons jogos. Mas no segundo tempo eu me arrependi, né? No segundo tempo eu me arrependi porque o segundo gol foi uma falha grotesca dele, uma falha absurda. O cara bateu no meio do gol, ele estava no meio do gol, ele conseguiu tomar o gol. E foi num momento que o fraquíssimo Sérgio Sampaio colocou em campo o que ele podia colocar. Colocou o David Washington, colocou um monte de gente. Na hora que ele colocou os jogadores em campo, tomou gol. Então, tipo, meio que já esfriou todo aquele ânimo de tentar empatar e virar o jogo, né? Coisas boas, assim, o Roleiser, argentino, muito bom jogador. Outra vez foi quem carregou o time. Eu acho que é um jogador que tem muito potencial, tem um potencial absurdo para ser o melhor jogador do Santos quando o Neymar foi embora. Que talvez seja em breve. O Neymar estava na Vila assistindo o jogo, né? Machucado. Mas é um jogador absurdo, eu gosto muito dele. Para variar, o Guilherme, péssimo. Eu anotei aqui, da pessoal, só para avisar. Guilherme, péssimo. Enfim, já está na hora de sentar no banco também, esperar um pouquinho. Pena que o solteiro está machucado. E aí eu tenho que fazer uma meia-culpa. Eu particularmente gosto muito de meio campo passador. Então, assim, o meio campo para mim com o João Schmidt, Pituca ou o Gabriel Bom Tempo é um meio campo muito leve. Mas o meio campo passador funciona quando você tem jogadores e tem um sistema muito bem montado para você se defender com a bola, né? Ou você agride a bola ou você se posiciona. Eu sou muito mais de se posicionar e ter jogadores que consigam jogar sem a bola. Mas não dá. O Santos não dá. Precisa estar ajustado e não está. Eu acho que o Rincon precisa entrar nesse time urgente para ser um cara de ter um pouquinho mais de contenção, nem que tenha sei lá, um dos dois, João Schmidt ou Pituca do lado, mas o Rincon precisa jogar. O Rincon precisa jogar. Enfim, o jogo foi totalmente do Bragantino, como eu falei. O Santos agora tem o Grêmio fora de casa. No meio da semana tem o CRB pela Copa do Brasil. E aí tem a chance, de repente, de se reabilitar, criar um pouquinho de paz, porque o ambiente está tenso, está crítico. Não me assustaria se a gente visse algum tipo de invasão de CT essa semana, porque a torcida está bem revoltada e é uma torcida muito machucada, né? O Santos veio do rebaixamento de 23, uma campanha na Série B de 24 bizarra, do péssimo, do horroroso Fábio Carille, que hoje foi demitido, e logo, logo, se Deus quiser, vai estar trabalhando no Londrina, nesses times assim, Remo, né?
todo respeito a todos esses caras aí, mas o cara ele não é técnico para time como o Santos, como o Vasco, como o Corinthians, por exemplo. Ele é um técnico que deu certo, uma espécie de Périx Chambusca, né? E sumiu. Não tem mais um trabalho, você fala assim, pô, esse trabalho foi bom. Não tem, esse trabalho não existe. E aí, falando da diretoria amadora, que foi lá ano passado buscar e pagou um monte de dinheiro para trazer o Carille. Assim, quando o Santos caiu, todo mundo achava, pô, não tem dinheiro, o que vai acontecer? Aí surgiu a ideia do Marcelo Teixeira, porque é um cara que tem muito dinheiro, é um cara que é dono da cidade de Santos, né? E ele poderia investir no Santos como ele já investiu das outras vezes. Só que as pessoas esquecem que quando ele saiu ficou um rombo, um buraco. Então sempre que ele passa tem alguma coisa, mas quando sai o Santos vai na merda, porque ele deixa esse rombo, né? Então assim, se a gente for pegar os feitos dessa diretoria, ele trouxe o Neymar, quer dizer, trouxe o Neymar, não sei, acho que o Neymar que veio pro Santos, né, que ele está se aproveitando do Santos. Trouxe dinheiro, trouxe patrocinador, mas o retorno esportivo é nenhum. O Neymar tem 10 jogos, gol de bola parada, está se recuperando, machuca, então assim, não teve nada, absolutamente nada. O Santos chegou na semifinal do Campeonato Paulista, que é esperado, o Santos sem Neymar, de qualquer forma, o normal é ele chegar na semifinal do Paulista, chegou, como chegou na final do ano passado, não conseguiu ganhar do Corinthians, nos 2 jogos que fez na Arena, na Arena do Corinthians não conseguiu ganhar, foi eliminado. Então assim, não tem nada para se comemorar dessa diretoria. Tem a multa lá, como eu falei, do Carille, tem 15 milhões de multa do Caixinha, e aí existem alguns boatos que eles podem tentar trazer o Caixinha de volta porque não pode pagar multa. E se ele não paga multa, não registra o técnico. Se não registra o técnico, o Santos não tem técnico. Ou seja, é o Marcelo Teixeira com dinheiro, mas levando o clube na várzea, no modelo social, como ele sempre levou, né, jogando para a torcida e tal. O CEO, que outro dia chegou falando um monte de coisa bonita, tal, que eu concordo com 100% do que ele falou, na prática não funciona, porque na hora que aperta, ele usa as mesmas práticas de todos os outros, como demitir técnico, jogar culpa, enfim, em todo mundo, menos na diretoria, quando o culpado de todo momento do Santos só tem um nome, diretoria. Foi o Rueda, foi para trás, teve impeachment do Zé Carlos Pérez, agora tem o Marcelo Teixeira, enfim, é o caos, isso reflete no campo. Apesar de ter bons jogadores, não tem um projeto de futebol, não tem absolutamente nada. Se tinha um projeto que era com Caixinha, vou dizer que estava dando certo, mas assim, tinha alguma coisa ali que você enxergava que tinha um time que poderia melhorar. Quando o César Sampaio assumiu, era um outro time contra o Atlético Mineiro, um outro time. Quando eu falo nem de jogadores, eu falo de características. Um outro time contra o Atlético Mineiro, um outro time contra o São Paulo e outro time. Então, assim, quem chegar vai ter começado do zero de novo. São as mesmas práticas que a gente já conhece. Então, assim, diretoria amadora, de vagabundos, Marcelo Teixeira é o maior de todos eles. Enfim, que ele acha que se jogar dinheiro no Santos, a coisa vai acontecer. Enfim, eu acho que o Santos precisa de técnico, precisa começar a trabalhar rápido. O Santos tem uma, não sei se vantagem ou desvantagem, pelo menos tinha, que agora não tem mais. Que o Santos só joga no meio, só joga no Campeonato Brasileiro. Então, assim, uma das críticas do Caixinha é porque ele tinha tempo para trabalhar. Nenhum técnico tem tempo para trabalhar. Ele teve e não andou. Então agora não vai ter mais. Vai ter Copa do Brasil, só nas competições internacionais, Sul-Americana e Libertadores, o Santos não vai ter jogo. Mas, enfim, talvez tenha uma semana quente, lá para os lados da Vila, para os lados da Vila e para o lado do Santos. Vila Belmiro também, que é um lugar que não assusta mais ninguém. Eu tô com 44 anos, cara. Eu sou da época que o Santos jogava na Vila Belmiro, inclusive 2008, foi um ano que o Santos quase caiu a primeira vez. O Santos perdeu um jogo na Vila Belmiro no ano, se não me engano. 1 ou 2 jogos no ano. O Santos hoje, a Vila Belmiro não assusta. O Santos tem 4 pontos, uma vitória contra o Atlético, um empate contra o Bahia na Vila. E hoje perdeu. Então a Vila Belmiro precisa voltar a ser o caldeirão que sempre foi. E ao mesmo tempo é um dilema da diretoria, do péssimo Marcelo Teixeira, que é o Santos jogar para 7 mil pessoas. Público pagante hoje na Vila Belmiro, 7 mil pessoas, renda de 300 mil reais. Vamos a isso. O Santos não pode jogar para esse tipo de gente, para esse tipo de torcida, para essa quantidade de torcedor. Não pode. O Santos tem a 6ª maior torcida do Brasil. O Santos jogou para 53 mil ano passado no Morumbi, para 40 e poucos mil na Arena do Corinthians. O Santos não pode jogar para 7 mil. Volta a falar uma coisa que eu já falei aqui outras vezes, né? Uma fala do Mano Brown que é muito pertinente e cada dia mais se confirma. Eu sempre fui um defensor da Vila, acho que a Vila tem que existir, mas para o negócio de futebol a Vila não se sustenta mais. Porque eu conheço, eu até anotei aqui, eu vou olhar aqui para vocês verem. O Corinthians jogou na Neoquímica Arena para 43 mil com a renda de 3 milhões. O São Paulo jogou contra o Santos para 52 mil pagantes e um público de 52 mil pagantes e renda de 3 milhões.
O Santos jogou para 300 mil hoje, 300 mil reais e 7 mil pessoas. Não dá, não dá. Financeiramente essa conta não fecha. Em um ano, eu já falei isso uma outra vez, em um ano, quando você está no aperto, no perrengue, como 2023, que a Vila lotou o segundo turno inteiro, a torcida foi lá, lotou, tava assim, a Vila lotada todo o jogo. Você até consegue, o time era muito ruim, né? Mas enfim, você até consegue trazer essa pressão à torcida. Mas financeiramente não se sustenta, no decorrer de 5, 10 anos não vai sustentar, e está acontecendo agora, né? Eu acho que precisa rever, o Santos precisa trazer jogos para cá. Essa história do estádio lá, de reformar a Vila, vai dar na mesma, porque a torcida do Santos está aqui, a torcida do Santos não está lá. A maior torcida do Santos está na capital. Eu sou extremamente favorável que o Santos venha jogar aqui, pega o Pacaembu. Acho que o Pacaembu também é aquele outro esporte, chama Society, né? Se não me engano, é Society, não lembro agora. Enfim, eu acho que o Santos vai jogar aqui. Não se sustenta esse tipo de negócio. Esse negócio vai jogar para 7 mil, com 300 mil de renda, não sustenta. Bom, como eu falei, o Santos joga agora com o CRB no meio da semana para a Copa do Brasil. Depois ele tem uma sequência pesada, que é Grêmio fora. Tem o Ceará em casa, o Ceará que está fazendo uma boa campanha no campeonato. Depois tem Corinthians na Arena, lá em Itaquera. Então, o Santos precisa de cuidado. Ainda não é um alerta, é um sinal, vamos dizer assim, amarelo, mas precisa sair do lugar rápido. São 6 rodadas, 4 pontos, uma vitória. Esperar o que vem pela frente, e com ou sem Neymar, né? Eu espero que o Neymar resolva a situação dele. Se for para ficar aqui fixo, se for para ir embora, vai embora. O Santos é muito maior que o Neymar, e aquela carinha dele lá no campo hoje de óculos assistindo é realmente irritante. Beleza, gente? Eu tinha anotado várias coisas para falar aqui, eu acho que foram algumas. Realmente é bem triste a situação do Santos. O torcedor sofre. 7 mil heróis foram hoje às 8h30 da noite no domingo assistir. Sabe Deus como é que foi a volta para casa, né? Enfim, vamos ver como é pela frente aí do Santos. Por hoje era o recado que a gente iria dar para vocês. A gente volta a se falar na próxima rodada. Valeu? Um abraço. Tchau.